Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina que aborda o panorama do Antigo Testamento, com a história do povo de Israel, dos profetas, dos livros históricos, dos livros poéticos e muito mais. Na aula passada, nós abordamos os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Na verdade, a história dos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E hoje nós vamos falar sobre os patriarcas. O livro de Gênesis, nós podemos dividir ele em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, onde vai ter os primórdios, o surgimento de tudo, a entrada do pecado, as consequências do pecado, o dilúvio, o repovoamento da terra e, além disso, o início ali da genealogia, né, dos filhos, dos descendentes de Noé chegando até Abraão. E hoje a gente começa a história, que nós vamos falar da segunda parte, que é os patriarcas, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50, ou seja, do capítulo 12 até o último capítulo do livro aí de Gênesis. Se nós pegarmos o início do capítulo 12 e até o capítulo 25, vai ter a história de Abraão. A história de Abraão. Abraão, quando sai da região onde ficava o Tigre e o Eufrates, e ele é chamado para sair da sua terra, da sua parentela, para onde Deus iria guiá-lo. E ele vai para a região da Palestina. Do capítulo 12 até por volta do capítulo 25, versículo 18, vai abordar tudo sobre a história de Abraão. E você precisa ler todo o contexto ali para você entender. É uma história famosa, então todos aqueles que já tiveram certo contato aí com a Bíblia, frequentaram alguma igreja, seja ela cristã evangélica, ou seja ela cristã protestante, ou até mesmo assistiu algum filme sobre a figura de Abraão, que é uma das figuras mais famosas do Antigo Testamento, que inclusive é conhecido como o pai da fé, e aí ele é um patriarca que vai ter uma alta representatividade em três grandes religiões: cristianismo, judaísmo sobretudo, e no islamismo, ou na religião, na crença muçulmana. Como nós falamos que nós íamos falar sobre os patriarcas, é importante frisarmos outros patriarcas. Tem dois que são super conhecidos, que é Isaac e Jacó, mas além de Isaac e Jacó, nós vamos falar também de José. A história para falar sobre a família de Isaac em si, que é o filho da promessa, né, o famoso filho da promessa de Abraão, porque Abraão também teve Ismael, né? Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, mas Ismael é um filho que veio através de uma das suas escravas. Isso, pela lei da época, isso era totalmente permitido. Abraão ter um filho com uma das suas, na verdade, com uma das empregadas da sua esposa, e aquele filho ser tomado como herdeiro para ele. Mas não era o filho da promessa de Abraão. O filho da promessa de Abraão ainda estava por vir. E quem era esse filho da promessa? Esse filho da promessa de Abraão era Isaac. A família de Isaac ela vai ser abordada em poucos capítulos em si da Bíblia, mas ela vai ser abordada mais especificamente no capítulo 25, principalmente a partir do versículo 18 e até o versículo 34. Aí nós vamos entender um pouquinho da história desse segundo patriarca, que é Isaac. Isaac vai se estabelecer na região de Canaã, região para a qual Abraão estava se direcionando, e nós conseguimos ver isso ao longo de boa parte do capítulo 26, lá do versículo 1 até o versículo 33 desse capítulo 26. Do capítulo 34 em diante, até por volta do versículo 8 do capítulo 28, olha a quantidade aí de história, né, que já se passou. Vai ser representada a bênção patriarcal, essa bênção patriarcal que vai ser repassada, né, de Abraão para Isaac. É interessante quando nós observamos a história dos patriarcas, porque tem muita coisa parecida, principalmente na história de Abraão com a sua esposa, Isaac com a sua esposa e Jacó com a sua esposa. E alguns erros também que eles cometem ali, que meio que está dentro, né, dessa história dos patriarcas aí, dessa família pela qual veio a fé, porque Abraão é considerado como o pai da fé, tanto para o cristianismo quanto para o judaísmo, assim como para o islamismo. A maior parte da vida de Isaac, ele vai passar no sul de Canaã, nas proximidades de uma região chamada Gerar, mas que também tem outras regiões próximas, como Rebote e Berseba. É importante nós falarmos que Abraão, além, né, de Isaac,
E ele teve outros 2 filhos. É dado muita ênfase em Isaac, até se fala também de Ismael, mas fala muito pouco de Midian. Midian foi outro filho que Abraão teve. Ismael vai ser o pai dos árabes, de onde vão surgir, de onde vai vir a descendência ali do povo árabe. Midian já vai ser o responsável ali pela descendência dos midianitas. Não vai parar por aí a história dos patriarcas, porque Isaac, um dos filhos de Isaac, chamado Jacó, ele vai surgir e vai começar a famosa história de Jacó. Surge Jacó, mas surge seu irmão gêmeo também, conhecido como Esaú. Jacó trapaceia, Jacó passa a perna, né, em Esaú, e quando Jacó passa a perna em Esaú, ele ganha o direito ali de primogenitura. Ele compra, né, esse direito de primogenitura, acaba enganando seu pai já idoso, Isaac, e o seu irmão passa a persegui-lo. É interessante porque se nós lermos o contexto da história de Jacó, Jacó e seus filhos, né? Jacó que depois vai lutar com o anjo, vai ter seu nome mudado para Israel. Então o povo de Israel vem diretamente, as tribos de Israel vêm diretamente da descendência de Jacó. Jacó é o pai dessas tribos ali de Israel. Ainda que algumas tribos vieram de algum dos seus filhos, né? Mas ainda assim ele é o descendente mor, o mais importante para a geração direta do povo de Israel. Jacó e seus filhos vão se estabelecer no Egito, isso a gente consegue observar na história, lá chegando lá por volta do capítulo 36 do livro de Gênesis, e quando um dos filhos que Jacó ele vai ter, que vai ser considerado o seu filho predileto, que é José. Tem até uma novela, a gente falou, tem várias novelas da Record para assistir, hein? É só observar se bate com a Bíblia. Se não bate com a Bíblia, a gente desconsidera, né? Mas no que bate com a Bíblia, o contexto histórico, o entendimento da narrativa é importantíssimo para nós aprendermos mais do contexto bíblico, principalmente de Gênesis, que é um livro inteiro de narrativa, né? Por mais que venha compor os 5 primeiros livros chamados Livros da Lei. Mas Gênesis é um livro mais de narrativa do que de legislação. O que tem de importante? Jacó vai conhecer a sua esposa, uma das suas esposas, né? Que ele vai ter mais de uma esposa, no tempo que ele vai conhecer também o seu sogro, que é chamado de Labão. O seu sogro Labão vai passar a perna em Jacó. E quando ele passa a perna ali em Jacó, Jacó vai ficar super chateado ali com a situação. Primeiro porque Jacó é passado para trás, porque ele queria casar com uma das irmãs, e ele acaba casando com outra. Jacó queria casar com Raquel e ele é meio que trapaceado ali, ele acaba se casando com Lia, né? E tem que trabalhar muito tempo depois para que ele consiga casar com a amada realmente, que ele tinha o desejo ali de se casar. Jacó vai fugir lá da casa, da região de onde estavam o seu sogro e os parentes do seu sogro, e Jacó vai retornar para Canaã. A gente consegue observar isso entre os capítulos 32 e capítulo 35 de Gênesis. Lá no 36 mostra Jacó já no Egito, né, a família indo para o Egito. Mas o que tem de importante mesmo é nós entendermos o quão ampla é a história de Jacó. Um dos seus filhos, que é o filho predileto, e a gente consegue observar que ele é o filho predileto, lá em Gênesis 37, José como filho predileto, ele vai ser vendido pelos seus irmãos como escravo. A história ela é repassada também em novelas, ela é repassada em novelas bíblicas, ela é repassada em filmes bíblicos aí que relatam a história de José. E José vai ser vendido como escravo. Nós conseguimos fazer a leitura, né, de tudo isso até por volta do capítulo 38, porque nos capítulos 39 a 41 nós já vamos ver tanto a saga de José com a sua vida de retidão, onde José vai ser tentado lá pela mulher de Potifar, né, o seu chefe, a casa de quem ele vai ali morar, e depois ele vai ser preso, acusado pela mulher de Potifar. Na prisão, José vai revelar sonhos. Então na prisão vai aparecer figura de 2 pessoas importantes, um copeiro, um padeiro.
José revela o sonho de um padeiro e esse padeiro promete que iria lembrar-se de José lá fora e ele não lembra de José, né? Passa-se alguns anos e ele vai lembrar de José quando o faraó tiver um sonho. Ele vai falar que alguém que cria, né, em um Deus, o Deus de Israel, que falou e que revelou os sonhos dele. José vai revelar os sonhos do faraó e José vai se tornar o governador do Egito, a figura mais importante depois do faraó. Os irmãos vão ir até o Egito por causa da crise, por causa da falta de comida que estava na época, e eles vão ter o encontro com José. Nós conseguimos verificar isso nos capítulos 42 até 45. O desfecho, o primeiro desfecho da primeira ida dos irmãos vai ser com Simeão como refém, mas logo depois José vai pedir para vir para ver seu irmão mais novo, Benjamim, e Benjamim vai ser trazido e vai ficar como refém ali no Egito. O que é interessante dessa história é que José ele vai se revelar aos seus irmãos depois dos seus irmãos já terem tido pelo menos 2 encontros com ele, né? Que é o que a gente consegue tirar pelo relato, pela narrativa bíblica. Então, lá entre os capítulos 43 e 45, José vai se revelar aos seus irmãos, e aí nos últimos capítulos de Gênesis, capítulo 46 a 50, a família de José vai se estabelecer ali no Egito. Inclusive, né, uma terra, que é a terra de Gozém, lá vai ficar para a família de José, e por certo tempo. Por isso que quando se fala, né, de 400 anos que os hebreus, que o povo de Israel passou escravo no Egito, é um pouco de exagero, porque eles ficaram sim no Egito, mas por um bom tempo, não dá para ser certeiro de forma exata por quanto tempo, mas por um bom tempo desfrutando de certa paz, né, no Egito. Paz essa conquistada por causa da figura de José, que foi um grande governador e muito querido pelo faraó, né, que o acompanhou lá naquele período. Mas vai vir outro faraó que não vai ser tão achegado assim do povo de Israel, e aí é outra história que a gente deixa para contar quando nós formos falar do livro de Êxodo. Então, na aula de hoje, demos um breve panorama. Lógico que falar do capítulo 12 ao capítulo 50 do livro de Gênesis é muita coisa, não dá para abordar com toda a profundidade que nós gostaríamos, mas a ideia é você entender os temas e mensagens centrais dentro do livro de Gênesis. Na próxima aula vamos entrar no panorama do Antigo Testamento dentro do livro de Êxodo. Aguardo vocês.